Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Marina Santos, estudante em Pedagogia, e estarei ministrando todos os nossos encontros. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é pedagogia hospitalar? Sabem de fato, não só o que ouviram falar. Vocês já tiveram vontade de trabalhar nesta área? Mas vocês sabem de fato o que um pedagogo faz em um ambiente hospitalar? E os desafios? Quais os desafios que esses profissionais enfrentam no seu dia a dia? Estas e outras respostas eu irei passar para vocês nos nossos 4 encontros. Então, bora lá comigo? Então, vamos lá. Vamos começar o conteúdo da nossa primeira aula. Como que surgiu a pedagogia hospitalar? Vamos responder primeiro a essa pergunta. Então, a primeira classe hospitalar surgiu lá no início de 1935, quando um homem chamado Henry Sellier inaugurou a sua primeira escola para crianças inadaptadas nos arredores de Paris. Então, a pedagogia hospitalar surgiu lá nos arredores de Paris, lá na França, por esse homem chamado Henry Sellier. Mas agora a gente tem que saber um pouquinho sobre ele, né? Porque ele é um dos protagonistas, né, da nossa história, ali sobre a pedagogia hospitalar. Então, Henry Sellier foi o prepulsor da educação hospitalar. A sua atitude lá em criar a primeira classe hospitalar, ela foi um exemplo a ser seguido, pelos outros países. O objetivo inicial dele era suprir as dificuldades escolares de crianças com tuberculose. Mas por que esse homem, quis criar uma classe hospitalar para isso? Ali porque ele viu nos hospitais, que tinham crianças que ficam internadas por tuberculose, que ficam dias, meses, lá em tratamento. Então, elas perdiam, os conteúdos, perdiam um pouco do ano. Daí, quando elas voltavam para a escola, já não conseguiam acompanhar a turma. Então, Henry, ele viu essa dificuldade, por isso que ele criou lá a primeira classe hospitalar. O Henry Sellier, ele foi administrador francês, planejador urbano e político socialista. Ele foi ministro da Saúde em Paris no ano de 1936 a 1937. Então, tá ali, o porquê que o Henry, ele tava tão por dentro ali, Porque ele foi ministro da saúde também, Esse administrador nasceu na cidade de Bourges, na França. Então, tá aí um pouquinho da história do Henry Sellier, desculpa. Voltando ali para o assunto da pedagogia hospitalar, em 1939 foi criado lá na França o CNEFEI, Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes, tendo como objetivo, esse centro, o objetivo dele era a formação de professores para trabalhar em institutos especiais e hospitais. Também, em 1939, foi criado o cargo de professor hospitalar. Isso tudo lá na França. Então, ali, junto com o administrador de educação da França.
Então, olha que legal, o cargo de professor hospitalar surgiu lá em 1939. Então, já é, né, não é um cargo recente, né? Aí a formação de professores para o atendimento escolar em hospital, no CNEFI, tem a duração, isso lá nessa época, né, em 1939. Tinha a duração de 2 anos, né, esse curso ali que eles ofertavam para os professores estar podendo trabalhar nos hospitais. Então, tinha duração de 2 anos. E só nessa época, eles já tinham formado mais de 1.000 professores para trabalhar em classes hospitalar. Cerca de 30 professores por turma. Então, foi algo que despertou interesse em muitos professores. Então, daí, além deles ter lá o magistério, o básico, né, para trabalhar como professor, eles tinham que fazer mais um curso de 2 anos, né, para trabalhar no hospital. Agora vamos falar um pouquinho aqui no Brasil, no nosso país, né? No Brasil, a legislação reconheceu através do Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, através da Resolução número 41, de outubro de 1995, no item 9, o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência hospitalar. Então, ali é uma lei no Brasil, né, que diz isso que eu acabei de ler. Então, daí ali... Mas a pedagogia, o conceito da pedagogia hospitalar veio para cá na década de 50. Isso iniciou lá no estado de Santa Catarina. Então, tudo começou lá em Santa Catarina, né, na década de 50. Só que, né, só foi reconhecido tudo certinho, regulamentado, né, um pouco depois. Então, ali em 2002, o Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Especial, elaborou um documento de estratégias e orientações para o atendimento nas classes hospitalares. Então, é um documento norteador, né, de como que esse professor deve trabalhar lá. Assegurando o acesso à educação básica. Em Santa Catarina, a sede baixou a portaria que dispõe sobre a implantação de atendimento educacional de classes hospitalares para as crianças e adolescentes matriculados na pré-escola e ensino fundamental, internados em hospitais. O número da portaria número 30 do SER, a data de 5/3/2001. Então, ali, gente, como eu comentei, tudo iniciou lá, aqui no Brasil, né? Tudo iniciou lá em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Agora, vamos falar sobre um pouquinho de como que né, feito tudo isso. O aluno chega lá, paciente, né? Paciente chega lá no hospital e fica por isso mesmo, né? Perde os seus estudos? Não, né? Como a gente tá vendo aqui, ele tem todo um acompanhamento de um profissional. Então, como que é feito isso? Todo aluno que frequenta a classe possui um cadastro com os seus dados pessoais de hospitalização e da escola de origem. Então, lá tem todo um cadastro com todos os seus dados, tanto do hospital como da sua escola. Ao final de cada aula, então, quando o professor vai lá dar essa aula para o aluno que está lá no hospital, o professor ele faz os registros em uma ficha
com os conteúdos que foram trabalhados e outras informações que ele acha necessário colocar lá. Então, tudo é registrado lá no hospital também. O aluno que frequenta a classe por 3 dias ou mais, então, ficou 3 dias no hospital ou mais que isso, é feito o contato telefônico lá com a sua escola de origem, comunicando que esse aluno está participando da classe, e daí o pedagogo que faz o contato, a secretária, né? Ela vai obter informações referentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados no momento lá na sua turma, lá na escola dele. Então, se a criança ficou lá internada um dia, né, já não é feito esse contato. Então, para eles fazerem o contato com a escola e colocar ele na classe hospitalar, a criança precisa ficar 3 dias ou mais para ter essa participação na classe hospitalar. E depois, após a alta, é enviado um relatório descritivo, como muitos professores conhecem, né, como parecer descritivo, das atividades realizadas, bem como o seu desempenho, suas posturas adotadas e dificuldades apresentadas pelo aluno. E para que tudo isso seja legitimado, é necessário um carimbo e assinatura do diretor, lá da escola da rede regular estadual, a fim para que seja encaminhado esse relatório, esse parecer descritivo lá para a escola de origem. Então, assim, no hospital também tem tudo certinho lá. A secretaria, o lugar lá onde é a secretaria, tem a pedagoga, tem a diretora, tudo como se fosse lá numa escola normal mesmo. Eles adaptaram uma escola dentro do hospital, então é tudo certinho. Professor, diretor, pedagogo, tem a secretaria, tem a secretária, né? Então, daí para que esse parecer descritivo seja enviado, para que ele possa ser enviado lá para a escola de origem, a pedagoga, a diretora tem que assinar lá que realmente aquela professora que estava lá fez o acompanhamento com essa criança, observou tal coisas, aplicou tal atividades, então é tudo bem certinho. Agora eu vou passar para vocês um breve vídeo de uma coordenadora lá do Hospital Pequeno Príncipe, que ela fala um pouco sobre isso que eu falei agora para vocês. Criança, esse adolescente continue aprendendo. Se ele está num período mais prolongado aqui no hospital, se ele está sem previsão de alta, a gente faz um contato com a escola e busca essa parceria para desenvolver um acompanhamento mais específico de tudo que vem acontecendo na escola, dos conteúdos, dos assuntos. A gente busca apresentar para essa criança isso que ele está vendo na escola, que a turma está vendo. A gente intervém com a criançada com esse contato com a escola. Então, daí ali, a proposta, vamos agora falar sobre a LDB. A proposta na Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, no MEC, de 1996, é a que toda criança disponha de todas as oportunidades possíveis para que os processos de desenvolvimento e aprendizagens não sejam suspensos. Então, essa proposta, essa área de pedagogia hospitalar está toda amparada por lei, está na nossa LDB, está aprovado pelo MEC, então tudo regulamentado, tudo certinho. E a existência do atendimento pedagógico educacional em hospitais nada impede de que novos conhecimentos e informações possam ser adquiridos pela criança ou jovem
e que venha contribuindo para o seu desenvolvimento escolar. Então, ali agora, vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre os objetivos que tem a pedagogia hospitalar. Então, aqui, a pedagogia hospitalar, ela vem se expandindo no atendimento à criança hospitalizada. Em muitos hospitais do Brasil, tem se enfatizado a filosofia humanística. Um dos objetivos da classe hospitalar na área sociopolítico é o de defender o direito de toda criança e adolescente à cidadania e ao respeito às pessoas com necessidades educacionais especiais, no direito de que cada um possa ter oportunidades iguais. Também, como prática deste trabalho humanístico, o trabalho deverá ser o de ter os olhos voltados para a criança e o adolescente, num ser global. Não somente para o seu corpo, suas necessidades físicas, emocionais, afetivas, sociais do indivíduo. Então, ali, o objetivo da pedagogia hospitalar vai muito mais além, né? Porque ela vê a criança como um ser global, não só ali com as suas necessidades físicas, o seu corpo, né? As coisas que eu li agora, emocional, afetivo, né? Então, ela vê a criança e o adolescente muito mais do que isso. Então, esse é um dos principais objetivos da pedagogia hospitalar. Então, aqui falando um pouquinho mais, né, sobre lá como que é nesse ambiente hospitalar, né, como que acontece, né, o trabalho do professor. Então, ali, a oferta de atividades recreativas e lúdicas no ambiente de internação hospitalar é crucial ao enfrentamento do adoecimento e à aceitação positiva do tratamento, mas não substitui a necessidade de atenção pedagógico-educacional, pois seu potencial de intervenção é mais específico, mais individualizado e volta-se às construções cognitivas e construtivas do desenvolvimento psíquico. Quem falou isso foi Fonseca, 1998. Agora, fazendo uma outra fala de Fonseca e Sequin, 1999, a classe hospitalar pode partir de programas lúdicos voltados à infância, mas sua ênfase racial em programas socio-interativos de desenvolvimento e educação da criança e do adolescente hospitalizado vincula-se aos sistemas educacionais como modalidade de ensino, educação especial, ou aos sistemas de saúde como modalidade de atenção integral, atendimento pedagógico, educacional, hospitalar. A grande maioria dos professores tem menos de 5 anos de atuação nesta modalidade de atendimento. Pode-se propor que tal fato se deva ao recente crescimento da oferta-procura nesta área, uma vez que tais professores já atuavam em escolas regulares por um tempo significativo. Então, agora eu também vou colocar mais um trecho do vídeo da coordenadora lá do Pequeno Príncipe, falando de como que é lá, né, onde é feito os atendimentos às crianças, né, que estão internadas, em que locais que são feitos, de que forma são feitas, tá bom? Nos leitos, são atendidas na UTI, são atendidas nos tratamentos de ambulatório, como a hemodiálise, ou até, em alguns casos específicos no ambulatório realmente.
A gente atende também as crianças que ficam um período mais prolongado na casa de apoio, né? Então, essas crianças são atendidas nesses multi-espaços. Acontece também no corredor, a gente tem propostas aqui no setor, na sala específica do setor. Então, gente, já que a gente já falou um pouco sobre, né, qual país que surgiu a pedagogia hospitalar, né, que foi lá na França. Aí depois falamos sobre o Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre aqui no Paraná, no nosso estado. Eu vou passar a lista para vocês de todos os hospitais que ofertam a classe hospitalar. Então vamos lá, o primeiro hospital aqui no Paraná que faz essa oferta é a Associação Hospitalar de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, né? Hospital Pequeno Príncipe, que fica situado em Curitiba. Também tem o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que também fica aqui em Curitiba, o Hospital do Trabalhador e o Hospital Erasto Gedner, que esses dois também ficam aqui em Curitiba. Tem o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e tem o Hospital Universitário Regional, esse fica lá em Maringá. Tem também o Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, que fica situado lá em Londrina. Então, estas são a lista dos hospitais aqui do nosso estado que tem a classe hospitalar para as crianças. Então, ali, para dar suporte a esta gama de atendimento, foi necessário criar uma rede de apoio institucional com responsáveis regionais nos núcleos regionais de educação, para que possam contribuir com a implantação de serviços em todo o estado e nas unidades conveniadas. Então, ali, para poder dar suporte a todos esses hospitais ali que eu falei para vocês, né, teve que ser criada uma rede de apoio institucional, né, para poder amparar melhor esses hospitais ali. Ali, em cada unidade conveniada, foi disponibilizada uma equipe de profissionais da Secretaria do Estado da Educação, que atuam no atendimento aos alunos. Então, lá é a grade de professores, diretores e tal, que, como eu falei lá para vocês, que é tudo certinho como é na escola, né, essa grade. Então, vamos lá. Então, o hospital conta com um pedagogo que tem a disponibilidade para trabalho, né, de 40 horas para organizar o trabalho pedagógico da instituição, um professor para a área de linguagens, que são 20 horas, para atendimento às disciplinas de língua portuguesa, artes, língua estrangeira moderna e educação física. Aí tem mais um professor para a área de ciências exatas, também com a carga horária de 20 horas, para atender as disciplinas de matemática, ciências, física, química e biologia. Também tem um professor para a área de ciências humanas, também são 20 horas, para atender as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso. Então, ali, ó, então vamos ver. A carga horária dos professores são de 20 horas. A carga horária do pedagogo é 40 horas. Então, ali, tais professores e pedagogos fazem parte do quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná e passam por um processo seletivo interno lá no hospital, com características bastante peculiares e recebem formação continuada específica durante todo o período em que atuam neste serviço. Então, lá o professor faz um processo seletivo interno lá no hospital
e ele já tem sua formação, né? Já tem sua formação lá de pedagogia, já tem o magistério, mas, né, ele tem que continuar estudando. Ele precisa continuar estudando. Então, lá é oferecido para ele, né, durante todo o período que ele trabalha lá no hospital, né, uma formação continuada na área lá da saúde, né, específico lá dessa área. O horário de atendimento lá dos professores, né, professor trabalha a qualquer hora lá no hospital? Não, ele tem um horário específico, né? O horário de atendimento dos professores e alunos é de segunda a sexta-feira, no período vespertino, sendo que o pedagogo fica durante o período da manhã para organizar o trabalho pedagógico do hospital. Então, lá, esses são os horários do professor e do pedagogo, né? O professor fica no horário vespertino e o pedagogo lá fica no horário da manhã, para fazer toda essa organização, né? Para onde vai cada professor, qual professor vai atender cada aluno. Então, ele que organiza toda essa parte. Então, agora eu quero passar mais algumas informações para vocês que são bem importantes referente à pedagogia hospitalar. Então, ali, a importância da presença de um pedagogo neste novo ambiente educacional é levantado por Menezes, ao afirmar que o compromisso do pedagogo no contexto hospitalar exige experiência e flexibilidade de soluções no processo de construção do conhecimento. Então, ali, Menezes, 2004, página 31. Então, esse foi a fala de Menezes, né, referente à importância da presença do pedagogo no ambiente hospitalar. Então, durante a execução de atividades, a criança pode exteriorizar as expectativas e experiências afetivas muito particulares. Então, como vocês puderam ver, é bem diferente, né, esse ensino ali no hospital, porque a criança lá na escola, ela vai com saúde, né? Pode estar com fome, pode estar com sono, mas ela tem saúde. E já lá no hospital, não. Para trabalhar um professor, né? Para trabalhar no hospital, é totalmente diferente, porque a criança já tá ali toda sensibilizada, né? Ela já tá ali no hospital porque ela tem, né, algum problema de saúde. Tem crianças que vão lá só porque quebraram um braço, né? E daí, quebrar um braço, daí o professor vai ajudar ela a escrever com a outra mão, né? Mas tem crianças que não estão passando por tratamentos, né? De câncer, ou tem tuberculose. Então, ali, eles estão já mais sensíveis. Então, por isso que fala que, né, ali o trabalho do pedagogo hospitalar é muito nessa da humanização. Então, não é qualquer um que pode ir lá e trabalhar nessa área. Então, tem que ser muito humano, muito mais humano do que os outros. Então, vamos dar continuidade aqui ao texto, né? Inicialmente, a pedagoga faz uma seleção entre os pacientes internados, separando-os em fases de desenvolvimento. Então, ali agora a gente vai falar, né, sobre como que a pedagoga faz esse trabalho lá. Então, né, o desenvolvimento das séries iniciais, das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, pois o foco do trabalho é com o aluno a partir da 5ª série do ensino fundamental, pois algumas unidades contam com equipes de professores das prefeituras municipais que já atendem os alunos das séries iniciais. Porém, não havendo equipes do município, os professores da rede estadual atendem também esses alunos. Então, ali tem, né, professores da rede municipal e professores da rede estadual.
trabalham ali também em conjunto. A pedagoga procura entrar em contato com todas as crianças desta fase e recolher os dados referentes à sua escola. Então, lá, quem faz o contato com a escola de origem da criança? A pedagoga. A pedagoga que faz esse contato lá com a diretora, com a outra pedagoga da escola de origem. Da sua escola e da sua turma lá, né? Se possíveis, as atividades para que então tentar fazer o contato com a equipe pedagógica da escola do aluno ou aluna e informar sobre o seu internamento, socializando o plano de trabalho docente da escola para eles poderem realizar as atividades com este aluno no período em que ele vai ficar internado, na tentativa de não desvincular o aluno à sua escola. Então, ali, né, mais um dos objetivos da pedagogia hospitalar é não desvincular o aluno da sua escola. Algumas vezes, a escola passa a relação dos conteúdos que devem ser trabalhados. Outras vezes são enviadas atividades ou avaliações a serem realizadas pelo aluno. Então, ali fica a critério da escola. O que ela quer fazer? Ela quer enviar já toda a atividade que a professora está passando para aquele aluno, as atividades de casa, o conteúdo que o professor vai trabalhar, né? E também as avaliações, ou fica a critério lá do professor, né? Lá do hospital. É trabalhar como que ele vai fazer esse trabalho, né, lá com o aluno. Os professores recebem da pedagoga uma relação de crianças que estão hospitalizadas e que podem ser atendidas no período da tarde, e eles vão atender a maioria das vezes no leito, pois a criança ou adolescente não podem sair dos quartos. Sofás espalhados pelos andares dos hospitais ou nas salas apropriadas são frequentemente utilizados para o acolhimento da equipe e dos alunos no momento da produção. Vou colocar aqui fotos para vocês de como que é lá esse ambiente lá dentro, né? De como que é esse ambiente hospitalar. Então, vamos ver algumas fotos, daí a gente já faz a retomada aqui desse nosso estudo. Nesses atendimentos, quase sempre as demais pessoas que estão nos quartos com as crianças são atendidas. E a produção do conhecimento é enriquecedora a todos, né? Não só participa ali da aula a criança, mas como aquela pessoa que está acompanhando a criança, seja o pai, a mãe, né, um irmão. Então, também vai participar ali da aula. Pois a criança e os pais ficam com bastante tempo ocioso durante o tempo em que estão internados. Passam a interagir com os professores, tornando as aprendizagens muito mais enriquecedoras. Então, ali, como eu já citei, é diferente o processo, né, lá do ensino, porque ali o pai da criança, os pais da criança estão envolvidos, estão ali, né, vendo o trabalho que você está fazendo e participando desse trabalho. E o que torna, né, muito mais enriquecedor, tanto para a criança, né, como para o professor que está ali, né, aplicando aquele conteúdo.
E em contraste com a situação escolar convencional, a educação hospitalar não dispõe de 4 ou 5 horas diárias, né? É diferente o horário deles, de contato com os alunos. Nem estes estão em plenas condições de saúde para decidirem-se para se dedicarem integralmente a esses estudos. Então, na escola convencional, lá no ensino fundamental, eles ficam lá de 4 a 5 horas lá, sentadinhos estudando, né? Lá no hospital, não é assim, porque às vezes a criança não tem condição de estar ali nessas 5 horas ali prestando atenção, se dedicando aos estudos por conta da sua saúde. Tem até professores que vão lá aplicar aula e a criança não tá bem. Aí o que vai fazer? Vai aplicar a aula do mesmo jeito? Não. Vai modificar a sua aula, vai fazer uma contação de história para ela, vai conversar com ela sem ter aquela obrigação de, eu preciso aplicar esse conteúdo. Não, né? Na criança hospitalizada, no adolescente, é totalmente diferente. Então, ali, né, as atividades educacionais nas unidades conveniadas costumam durar em torno de 1 hora por dia com cada criança. Então, ali na nossa escola convencional, são de 4 a 5 horas ali, estudando, né? Já a criança que está lá hospitalizada, a duração da aula é de 1 hora por cada criança, né? Então, ainda assim, na dependência do estado clínico do aluno, bem como dos imprevistos, né? Como eu citei ali, dos processos clínicos também tem tudo isso, né? A criança não tá bem, o professor não vai forçar nessa 1 hora aí para ela estudar, né? Então, são realizados diferentes tipos de atendimentos, dependendo da especificidade da unidade conveniada. A unidade que atende os indivíduos que são internados por pouco tempo, aqueles que ficam semanas no hospital ou são diários, mas que voltam toda semana ou até 3 vezes na semana, é realizado, portanto, um registro individual para cada aluno e a pedagoga ainda registra os atendimentos realizados durante a semana para fazer o acompanhamento da criança e dos seus atendimentos com os profissionais. Então, ali, né, surgiu uma dúvida, aquela criança que não fica internada assim um período longo, 1 mês, 1 semana, mas é aquela criança, aquele adolescente que vai fazer um tratamento, que vai lá continuamente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, daí ela já perde conteúdo, né, lá na escola. Então, daí ali é feito, como foi citado ali no texto, um trabalho individualizado, né, com essa criança. Então, o trabalho, ele acaba sendo diferenciado, né? Então, precisa ser diferenciado para essa criança, né? Mas ele precisa ter, né, esse acompanhamento, porque ele não pode perder, né, os conteúdos lá que estão sendo passados na escola. Então, daí, dependendo da quantidade de dias que o educando fica hospitalizado e das características da sua enfermidade, o paciente da hematologia normalmente são internados para fazer a quimioterapia e ficam em média 3 dias. Muitas vezes, estes alunos não estão frequentando as aulas lá na sua escola, né? Por eles estarem passando, né, por esse processo de quimioterapia, né, eles não frequentam a escola. Aí, o que faz?
né? E eles vão ali em média 3 dias na semana lá no hospital. Então, aí que entra o professor hospitalar, né? Então, ali, por estarem com a imunidade baixa, fazem os trabalhos na sua casa, né? E desta forma, é aproveitado o momento em que eles estão internados para realizar o atendimento e fazê-los novamente ao ambiente escolar. Mas este atendimento precisa ser realizado logo no primeiro dia que o educando é internado. Antes da sessão da quimioterapia, né? Porque já foi observado como a prática cotidiana que seu atendimento for deixado para o outro dia, ocorre-se riscos de não ser possível fazê-los, pois a criança fica bastante debilitada, né, após o tratamento, e muitas vezes não consegue realizar as atividades propostas. Então, né, muita gente sabe que depois, né, que a pessoa passa por um processo, né, de quimioterapia, realmente ela fica muito debilitada, ela não tem ânimo, não consegue, o seu corpo não consegue reagir, né, para estar lá pensando, estudando. Então, né, daí esse atendimento ali o professor faz antes, né, da quimioterapia. Por sua vez, os pacientes da hemodiálise não ficam internados, mas eles vêm ao hospital de 2 a 3 vezes na semana para fazer o tratamento, que consiste em ficar ligado a uma máquina por 5 horas para que filtre todo o seu sangue, fazendo o papel do rim, que não funciona mais. Estes alunos muitas vezes não conseguem escrever, pois a máquina pode ser ligada na artéria do seu braço, que precisa ficar imóvel durante o tratamento. Desta forma, o atendimento acaba sendo somente oral, ou então a professora atua como escriba deste aluno, quando precisa escrever. Com os educandos da hemodiálise é feito contato com as escolas de origem para fazer um atendimento vinculado à realidade da qual ele faz parte, buscando-se trabalhar as especificidades e necessidades de cada aluno para tentar auxiliá-lo, visto que alguns desses alunos, quase sempre, eles perdem as mesmas aulas de toda a semana. Além disso, também são realizadas as atividades do interesse de cada educando. Ele fica no hospital fazendo o tratamento, como as leituras livres através de trabalho com as bibliotecas e entre outros. Alguns alunos, eles são atendidos diretamente na UTI, pois há casos de pacientes que ficam muito tempo internados nesses ambientes, e se não forem atendidos diretamente neste espaço, acabam tendo um prejuízo ainda maior no seu processo de escolarização. Mesmo sendo a maior parte dos atendimentos pedagógicos realizados nos leitos, há momentos e situações bastante peculiares, onde os alunos são agrupados, seja nas salas dos ambulatórios ou nas classes hospitalares. Este último caso, ele acontece naquelas unidades conveniadas, que já estão equipadas com salas de aula de fácil acesso pelos alunos, para que dispõem do material necessário para a realização de atividades. Então, aqueles alunos que passam por transplante de medula óssea,
e que ainda não estão liberados pelo médico para retornar à escola são contemplados com essa modalidade de atendimento, vindo à sala de aula do hospital regularmente. Então, ali, né, ele vai regularmente, né, a essa sala de aula do hospital, né, essa criança que fez ali passou, né, por essa cirurgia. Porém, com horários e conteúdos adaptados às condições de saúde desses educandos. Então, também ali, há situações em que as crianças, né, os adolescentes, né, não estão adoentados. Eles não estão doentes, né, mas sim em situação de trauma devido a um acidente, né, como eu falei ali, uma fratura, quebrou o braço e tal, atropelamento, queda e entre outros. Nestes casos, o contato com a escola de origem é feito para que a escola comece a organizar o plano de atendimento domiciliar, né, para que essa criança possa estudar em casa. Pois esse aluno permanece um curto período de tempo hospitalizado, mas ele precisa de afastamento escolar bastante prolongado e demanda de ações efetivas por parte da escola para que sua aprendizagem seja significativamente garantida. Então, ali, para vocês, né, verem como que funciona a educação num todo, como que a educação hospitalar, ela é importante, né, porque ali a criança está hospitalizada, ela tem lá o professor lá no hospital para atender ela, mas se, né, a criança não fica no hospital, né? Ela fica em casa. Então, ali, a pedagogia hospitalar, ela também garante lá em casa, né, que esse processo de educação também aconteça. Os alunos que sofrem queimaduras e por isso também não se encontram doentes, as características de atendimento são bem específicas, uma vez que permanecerá um longo período hospitalizado, o seu vínculo com a escola de origem precisa ser mantido. Nesses casos, há um esforço bastante grande para que o rol de conteúdos a ser trabalhados pelo professor no ambiente hospitalar chegue rapidamente para a equipe, para que ela possa dar continuidade ao que o aluno estava estudando na escola. Nas unidades conveniadas, e as meninas, né, adolescentes que engravidaram, né, elas vão lá, fazem a sua internação para ter o bebê, e como que fica o estudo delas? Vamos ver agora. Nas unidades conveniadas que têm maternidade, o número de mães adolescentes é muito significativo. E tais alunas não podem ficar fora do processo de escolarização. No entanto, o que se tem constatado é que a maioria dessas alunas está fora da escola, já por algum tempo, ou acabou trancando sua matrícula em função das intercorrências desse período de vida. Assim, para que as poucas que estão matriculadas com a matrícula ativa, né, e continuam frequentando a escola, são feitas orientações tanto para as alunas quanto para a escola, para que essa relação aos exercícios domiciliares e direitos legais dessa aluna sejam mesmo feitas, né? Para que os encaminhamentos para a reinserção das mesmas na educação básica, com a matrícula e encaminhamentos necessários às instâncias competentes.
Para as demais patologias, os encaminhamentos pedagógicos acabam sendo bastante semelhantes em todas as unidades, com a maior parte dos atendimentos nos leitos, procurando manter sempre ali o aluno vinculado à rotina da escola, com as adaptações necessárias ao ambiente hospitalar. Depois do contato com a escola de origem, são feitas algumas atividades propostas pelas escolas ou realizarem atividades significativas e contextualizadas, como que podem auxiliar para que cada um desses educandos sejam atendidos em sua especificidade, visto que muitas vezes, depois de uma avaliação diagnóstica realizada pelos professores do SARE, a sigla é CAREH, é possível perceber se o aluno precisa de um trabalho anterior àquele que foi passado pela escola, ou seja, é possível avançar nesse processo educativo. Então, aqui, gente, teve bastante teoria, né? Mas é preciso, né? A gente se aprofundar primeiro na teoria, entender como que funciona esse processo, para depois ver algumas práticas. Então, assim, né, vocês viram, agora vocês sabem de fato, né, mais do que vocês já sabiam, de como que é, né, esse processo da pedagogia hospitalar, como que acontece lá dentro do ambiente hospitalar, né, esse processo de educação. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, tenham aprendido bastante. E agora que já estamos encerrando o nosso primeiro encontro, eu quero pedir a vocês que coloquem, né, ali nos comentários da aula as dúvidas de vocês. Né? Vocês ficaram com alguma dúvida ou vocês já tinham alguma dúvida antes de começar o curso e não foi esclarecido nessa primeira aula? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem nos comentários. Sabe por quê? Porque na nossa quarta aula, na nossa última aula, né, vai ter uma convidada especial, que é a Amanda Prodóximo. A Amanda, ela trabalha lá no Hospital Pequeno Príncipe. Então, ela trabalha lá há 11 anos. Então, ela já tem uma boa bagagem, né, de como que funciona tudo. E responder para vocês, né, tirar bastante dúvidas. Então, as dúvidas que vocês vão tendo, né, ao longo do curso, vão colocando lá nos comentários, para na última aula ela tá respondendo vocês. Também eu quero pedir para que vocês comentem também o que vocês estão achando do curso, né? Vocês gostaram dessa primeira aula? O que vocês aprenderam de novo nessa primeira aula que vocês aprenderam e não sabiam, né? Ou se vocês quiserem complementar com alguma coisa do que eu falei aqui, né? Coloquem lá nos comentários também. Então, é bem importante essa parte da participação de vocês, né? A participação de vocês é só através dos comentários. Então, né, vamos participar, né? Colocarem as dúvidas, vocês dizerem o que vocês gostaram da aula, o que vocês aprenderam, o que vocês estão achando, né? Até sobre mim. Marina, você tem que falar mais espontânea, você tem que falar mais devagar, você tem que falar mais rápido, né? Podem colocar tudo isso também lá, tá bom? Que tudo tudo é um aprendizado, né? Eu também não sou uma ministrante profissional, né? Não trabalho com isso, mas a gente sempre se aperfeiçoa, né? Então, assim, né, uma crítica construtiva sempre é bem-vinda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, que vocês tenham aprendido bastante, né, que foi bastante conteúdo passado, né. Então é isso, um abraço a todos, espero vocês no nosso segundo encontro, tá bom? Até a próxima!